Seja original e não uma fraude. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre autenticidade, sobre você entender quem você é em Deus. Quando nós deixamos de ser aquilo que Deus espera de nós, a versão que Deus espera de nós, nós começamos a imitar muitas outras pessoas e a gente acaba tomando forma daquilo que não faz parte da nossa missão, daquilo que não faz parte de quem nós somos, e a gente acaba vivendo não pelos nossos sonhos, não pelo nosso propósito, mas pelos sonhos e as vontades alheias. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: nós nascemos únicos e queremos morrer como uma cópia de alguém. Primeira coisa que você precisa entender é que você é único em Deus. Deus formou o seu espírito dentro de você. Você é uma criatura de Deus. Gênesis 1:26 fala que nós somos imagem e sua semelhança. Por quê? Significa que nós expressamos Deus. Como que você descobre quem você é? Primeira coisa, tudo que você precisa está em Cristo. E Cristo habita dentro de você para você que acredita. Logo, tudo aquilo que você precisa, Deus já colocou dentro de você. A identidade de filho, Cristo já instalou dentro de você. E quanto mais intimidade, quanto mais perto de Deus você procura estar, mais você descobre a força que você tem, mais você descobre quem você é nele. E é isso que importa. Não importa o que as pessoas vão pensar de você, não importa o que as pessoas vão falar para você. Quando você sabe quem você é, você não desvia do caminho, você não para, você não se move de acordo com as vontades das pessoas, você se move de acordo com a vontade de Deus. Pare um momento na sua vida e pense: que dia que você fez algo que foi para você, algo que foi da sua vontade? Normalmente a maioria das pessoas não faz aquilo que é da sua vontade em si, daquilo que é do seu propósito, daquilo que de fato faz parte dos seus sonhos. A maioria segue a linha dos outros, o pensamento dos outros, o que os outros estão falando. Por que você não vai por esse caminho? Você pode observar que tem muitas pessoas que estão sempre opinando na sua vida. Por que você não vai por esse? Vai por esse. E aí, quando você não sabe quem você é, você acaba se movendo, não baseado na voz do Espírito Santo dentro de você, mas você acaba se movendo baseado numa voz externa, na voz das pessoas que nem sabe quem elas são, quanto mais vai saber quem você é. Por isso, você precisa ter autenticidade, entender que você precisa ser original, você precisa ser a versão que Deus quer de você, ok? Seja original e não uma fraude. Todas as pessoas que tentam sempre copiar e imitar as outras pessoas acabam se tornando uma fraude. Não segue seus sonhos, não segue seu propósito e aí acaba vivendo uma vida totalmente iludida, achando que tá indo para frente, mas na realidade não, só está se atrasando. Ei, presta atenção. Dá muito trabalho você ser um personagem. É muito mais fácil você ser você. Ninguém tem a sua identidade. Você é único em Deus e você precisa entender isso. Quando nós entendemos que somos filhos de Deus e precisamos dessa autenticidade, cada um de nós nós temos a nossa essência. Quando você faz uma oração, Deus ele sente a tua oração, Deus ele sente o cheiro da tua oração. Apocalipse fala mais sobre isso, não é o assunto do vídeo, por isso que eu não vou entrar em detalhes. Mas a tua oração, ela tem uma essência, ela tem um cheiro diferente. E Deus, ele sabe cada filho, a essência de cada filho. E você tem a sua também. E é nela que você tem que focar. Cristo habita dentro de você. E quando você entende quem você é em Cristo e que Cristo está em você, você começa a ouvir mais a voz do Espírito Santo e se mover, não de acordo com a voz externa, mas de acordo com a voz interna, de acordo com a voz de Deus. E você começa a se transformar numa versão que Deus espera de você, ok? Então guarde isso no seu coração, tá? Tudo que você precisa está em Cristo e Cristo está em você. Então tudo que você precisa está em você, ok? Então, presta atenção. Essa frase eu já falei. Tenho que ser quem Deus projetou para mim. Presença é mais importante que presente. É mais simples e fácil ser eu.
Pode observar que pessoas que são autênticas, elas não se esforçam muito, ela não precisa estar forçando nada, ela não precisa estar forçando nenhum personagem. Então, e ela consegue fazer um trabalho de forma mais leve. E você precisa entender que o sonho que Deus preparou para você, o propósito que Deus preparou para você, ele vai ser leve. Pessoas que estão sempre indo por caminhos, por não saberem quem são, pessoas que estão sempre indo por caminhos que não tem nada a ver com o seu propósito, sempre é mais pesado. Seja no emprego, no trabalho, sempre é mais pesado. As pessoas cansam. Por quê? Porque não faz parte do propósito dela. Quando faz parte do seu propósito, quando faz parte de quem você é, se torna leve. Então, por isso que você vê que tem pessoas que tá no trabalho em que cansam e outras pessoas parece que não. Parece que se diverte trabalhando, porque muitas dessas pessoas, elas entenderam quem elas são, entenderam para onde elas estão indo. Essas pessoas entenderam que elas não precisam se mover de acordo com a vontade das pessoas, mas de acordo com aquilo que faz sentido para elas. Comece a se mover não de acordo com aquilo que as pessoas querem de você, mas de acordo com aquilo que faz sentido para você, com aquilo que Deus colocou no seu coração, com aquilo que Deus colocou no seu espírito, porque isso vai fazer com que você tenha uma vida muito mais leve. E acredite, dá menos trabalho. Dá menos trabalho quando você procura ser você. Quando você tenta ser uma cópia de alguém, você esquece de ser quem você é, daquilo que Deus te chamou para ser. Então, seja original e não uma cópia, tá? Você é diferente, porque Deus te chamou para algo diferente. Aprenda a se amar, aprenda a se valorizar, se mova por propósito. Creia que Deus ele está contigo, ok? Porque você nasceu para glorificar o nome dele. Lembre-se dessa frase. Nós nascemos únicos e queremos morrer como uma cópia de alguém que não seja você. Quantos lugares aí, quantos cemitérios tem de pessoas enterradas que elas procuraram sempre agradar todo mundo, procuraram sempre ser uma cópia para se encaixar em um determinado grupo. Mas existem aqueles que são poucos, que de fato preferiram viver aquilo que faz sentido para elas, aquilo que faz parte do propósito delas. Quando você entende isso, o que faz parte do seu propósito, você não vive para agradar as pessoas, você vive para agradar a Deus. Você se move de forma diferente e a sua vida se torna muito mais leve e feliz. Quando você tenta ser uma cópia de alguém, gera comparação, comparação gera infelicidade. Esse é o motivo de tantas pessoas estarem ansiosas e depressivas. Porque primeiro não sabem quem são e não sabem para onde vai. Quando você não sabe quem você é, você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Agora, quando você sabe quem você é em Deus, quando você sabe da sua identidade, que você é o único e que tá tudo bem ser diferente, e que você não precisa agradar todo mundo, nem todo mundo vai compreender o propósito de Deus na sua vida. Então não se preocupe em querer convencer as pessoas. Não espere a aprovação das pessoas, espere a aprovação somente de Deus. Se transforme na versão que Deus espera de você. E essa versão já está dentro de você. Você só precisa abandonar a versão antiga. A versão que quer agradar todo mundo, a versão que está sempre copiando todo mundo. Essa versão está te fazendo feliz? Essa versão está te ajudando a chegar nos seus sonhos? Nos sonhos que faz sentido para você? Então, se não está colaborando com você, então está na hora de abandonar essa versão e assumir a sua verdadeira identidade, da qual Deus já te conhece. Deus te vê como alguém muito mais forte do que você imagina. Por isso que ele não desiste de você e te levanta todos os dias pela manhã. Porque ele sabe quem você é, filho amado. Por isso, não desista de ser essa versão, de procurar essa versão e abandonar a antiga, abandonar velhos hábitos, velhos pensamentos, velhas amizades. Porque existe um novo de Deus te esperando. Mas esse novo só vai chegar na tua vida quando você abandonar o velho. Quando você abandonar essa identidade de querer agradar todo mundo, de querer copiar todo mundo. Essa identidade não foi Deus que te deu. Alguém tentou plantar isso em você. Você não precisa carregar isso por sua vida, porque é um fardo. Agora, quando você entende
e assume a sua verdadeira identidade de filho de Deus, vencedor, que consegue sim vencer, ir para cima dos objetivos. Quando você assume essa identidade, a tua vida se torna plena e mais leve. E no final da sua vida você não vai se arrepender, porque você investiu de fato em algo que fez sentido para você. Ei, pior do que morrer é não viver. Por isso procure viver a vida, viver na presença de Deus, viver sendo a sua melhor versão. A sua melhor versão. Você é original. Seja original e não uma fraude, tá? Se esse vídeo fez sentido para você, coloque aqui nos comentários. Deixe o seu like, você que gostou desse vídeo. Compartilhe com o máximo de pessoas que você conhece. Se você quiser adquirir algum livro meu, Luz na Escuridão, um livro que eu falo de inteligência emocional e espiritual. Falo como bloqueios emocionais podem atrapalhar a sua vida profissional e sua vida espiritual com Deus também. E falo também sobre cura interior, como ressignificar isso. Se você quiser adquirir esse e-book, link tá aqui na descrição. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.